Arteiras e arteiros, Prica aqui. Essa aqui é uma aula especial atendendo o pedido de vocês que fizeram pedido lá no meu direct do Instagram. Vocês viram lá uma aluna fazendo uma pintura de corujinha e eu trouxe ela pra vocês. Afinal, vocês pediram bastante. Então, ó, já deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho pra você receber aviso sempre que eu postar conteúdo aqui. Pri, onde eu acho o risco da corujinha para acompanhar a aula? Vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí nos comentários fixados junto com o grupo do canal do Telegram. Então, entra lá nos dois. E para quem não me segue no Instagram, segue aqui, porque lá na bio do meu Instagram tem um canal de transmissão também. Ele parece que está escondidinho, mas procure lá, Prica, Dicas e Conteúdo, que é clicar nesse nome você já vai estar entrando. E sem mais delongas, bora para a aula! Então vamos lá para a pintura. Aqui eu tô com a foto referência que vocês viram a minha aluna pintando e eu fiz algumas modificações, tirei alguns elementos para caber certinho na minha eco bag. Mas se você quiser colocar galho, flores, fica aí para você. Aqui eu vou fazer só a corujinha com um chãozinho mesmo embaixo dela, tá? E eu vou começar pela essa parte aqui do rosto com a barriguinha, né? Que é tudo da mesma cor. Então eu gosto sempre de começar da maior parte que tem, a parte mais preenchida. No caso aqui, a maior parte que é toda preenchida é essa parte mesmo. E essa. Depois a gente vai para as outras partes, né? Aqui a base eu vou trabalhar com o areia, tá? Eu vou preencher tudo com areia. Para isso eu vou usar o pincel C523. Esse aqui, ele é diferente. Esse aqui é da Duda Monteiro, mas é a referência, se eu for falar, a referência é a 523. Na verdade, acho que ou é 523 ou 522. Ah, tá. Esse aqui é 522, que é mais curtinha. Só é roxinho porque é da Duda Monteiro, tá? Então, eu vou preencher, tá? Toda essa parte do fundo. Ó. Quase que vai ficar quase da cor da bolsa aí, né? Mas tem que preencher. E toma cuidado aí pra você preencher bem feitinho. Esse desenho, ele cabe bem pra uma camiseta, pra uma bolsa eco bag que nem eu tô fazendo, pra uma almofada, né? Pra uma capa de caderno. E, inclusive, é pra usar aí no Dia das Professoras também, que tá mais pra frente, né? Mas que dá pra usar também, tá? Então, ó, aqui eu vou fazer só o preenchimento. Eu volto na sequência aqui pra gente dar continuidade com os efeitos. Agora que foi feito todo o preenchimento dessa área, vamos começar a sombrear. A primeira sombra que vamos fazer será com a cor Jatobá, tá? Então, a gente já vai com ela aqui pegar só de ladinho do pincel. Aí eu peguei o pincel C523, tá? Número 4. Vou pegar aqui, ó, só de um lado do meu pincel. O primeiro lugar que eu vou fazer a sombra é em volta aqui do olho, para dar aquela profundidade. Fica parecendo que tem um esfumado de sombrinha no olho, fica bem bonito, ó. Então, porque a tinta tá de um lado do meu pincel, para não ficar carregado demais e marcado, ó. E aí, com o restante do pincel, ele faz essa função de esfumar. Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor, ó. Então, deixa eu pôr o meu godê aqui de tinta, para não ficar deixando meu pote aberto com a tampa aberta, que não é legal que a tinta comece a secar. Então, para isso que serve o godê. A gente põe a tinta ali para deixar o potinho fechado, ó. Então, eu trabalho aqui e vou esfumando com também movimento circular e vai e vem, ó. Olha como que fica o efeito aqui em volta. Vou repetir o processo agora do lado de cá, ó. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente, tá? Trabalha o movimento. Ó, como que vai ficando. Me conta aí nos comentários se você tem dificuldade de fazer esfumado, se você consegue fazer direitinho. O segredo é a mão leve e trabalhar bem o efeito do vai e vem, do movimento circular, né? E a mão tá leve também, tá? Pra você não ficar pesando a mão, pra ela ficar num lugar só, sabe? Um erro muito comum é ficar ali só naquele lugar assim, ó, vai e volta e fica como se fosse um caminho. Você tem que trabalhar o esfumado para que essa cor, ela se misture com a outra que tá embaixo, né? Uma parece que tá saindo da outra ali, mesclando, tá? Não pode ficar aquele risco de visão assim no meio, fica estranho, tá? Ó, aqui eu vou fazer uma sombra embaixo do bico. Então, ó, trabalho o movimento circular novamente para fazer um esfumado, ó. Olha como que vai ficando. Ó, movimento circular, tá? Deixa eu tirar o zoom, porque agora a gente vai começar a descer aqui, ó, pro restante do corpinho. A lateral a gente também vai fazer, mas eu vou descer no corpinho, ó, porque a lateral a gente vai fazer assim, ó, de levinho aqui, ó, assim, na volta, tá? Mas deixa eu descer aqui na pena, porque eu preciso mostrar pra vocês algumas das penas, tá? Pescoço, né? A gente vai ter que esfumar, ó, de leve, pra dividir, né? Então, ó, esfuma aqui essa parte, ó. Ó, desse lado também. Agora a gente vem pra cá, ó. Olha aí. Todas as penas vão ser assim, tá? Então, você vai vir embaixo dela e vai produzir a sombrinha. Aí, esfuma bem, ó. Ó, como que vai ficando, tá? Depois a gente vai dar um efeito aqui, tá?
vai ter um efeito. Mas essa parte aqui, por enquanto, você precisa deixar feito, ó. Movimento circular. E vai reproduzindo em todas. Eu não vou gravar todas, gente, porque é tudo igual, tá? Vou gravar mais duas aqui, ó. Aqui a gente passa, porque essa pena tá cruzando em cima da outra, mas é a mesma coisa. Você só faz a corte, porque ela tá cruzando em cima da outra, e trabalha o esfumado, ó, tá? É do mesmo jeito. Ó, aqui no cantinho também, deixa eu tirar o excesso de tinta que eu peguei demais. Ó, aqui, ó, esfuma bem, ó, tá? Movimento circular. Ó, tem outra aqui no cantinho, ó. Faz bem certinho, ó, esfuma o movimento circular para não ficar marcado. Ó, aqui, ó, desse lado, tá vendo? E aí você vai, ó, trabalhando. Opa, deixa eu tirar um excesso aqui, ó. Ó, vai trabalhando, ó. Tá? E aí você vai fazer todas essas penas aqui, tá? Essa aqui é a primeira parte, tá? Depois, a volta do rosto, ó, você vai trabalhar dessa forma aqui. Essa voltinha aqui, ó, você faz um esfumado, entrando um pouquinho, pincelzinho de lado, na diagonal, tá? E você dá uma puxadinha aqui pra dentro, ó. Pra ele sair esses fiozinhos aqui, ó, tá? E você vai fazer na volta toda também, tá? Repete, vai mudar a posição, né, na hora que chegar do outro lado, repete até chegar aqui embaixo, e ó, tá vendo? As peninhas, você vai reproduzir todas elas aqui, tá? Aí reproduzimos, a gente vai fazer mais uma sombra e também depois uma iluminação e uma textura nessa pena. Eu sombreei aqui embaixo, e depois a gente vai sombrear aqui também. Aqui eu já sombreei porque eu já aproveitei que eu tava com a tinta no pincel mesmo, né? Mas vamos lá. A gente vai fazer uma iluminação nas penas do rosto, e na sequência a gente vai sombrear já também, fazer um efeito. Pra isso, eu vou precisar do diluente, tá? Pra fazer esse efeito, pra tinta não ficar tão carregada. Eu vou deixar meu diluente aqui do lado. Eu vou usar também a tinta branca agora, tá? Então deixa separadinho aí, a gente já vai colocar e já vai trabalhar com ela. Eu também vou preferir estar usando o diluente nela, então já vou até deixar misturado aqui. Misturar os dois. E agora é o seguinte, eu vou trabalhar aqui fazendo puxadinho, tá? Mas antes de eu fazer esse puxadinho, essa parte aqui do rostinho, eu já vou esfumar minha tinta branca aqui, deixando mais claro, tá? Então eu pego meu pincel e eu trabalho aqui no movimento circular, pra clarear essa área. Ó. Com movimentos circulares, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Como se fossem pequenas peninhas, ó. Eu vou trabalhar puxando, ó. Ó, bem de levinho. Elas vão ficar bem delicadinhas por conta do diluente. É por isso que eu usei o diluente. Pra ficar um negócio bem suave. Não ficar marcado, nem muito forte. Eu quero um negócio mais suave aqui nessa área, tá? Ó. É isso que eu quero mesmo, que fique mais suave esse pedaço. Ó, que bonito vai ficando, tá? Vai ficar bem delicado, por conta do diluente. Aqui eu quero que fique mais forte, eu volto com o branco ali, porque já desbotou um pouquinho, né? Ó. E aí, ó, eu vou trabalhar fazendo os puxadinhos. Aqui você vai puxar pro outro lado, claro, né? É outra direção. Aqui eu vou clarear também, ó, nessa parte do bico aqui, ó. Clareia bem. Tá? Aí, aqui eu vou fazer aqueles meus puxadinhos da pena. Ó, como eu dou esses puxadinhos, eles vão ficando suave, porque eu esfumo um pouquinho, né? Eu não deixo ele ficar marcado. E porque tem diluente, então ele fica mais suave mesmo. Ó, tá? Ele vai ficar bem suave. Eu vou fazer aqui, né? Aqui eu vou fazer mais em cima, ó. Eu vou fazer um lado pra vocês verem. Porque o outro lado vai ser igual. Então, ó. Eu faço, mas eu dou sempre aquela esfumadinha pra tirar um pouco da marca, tá? Então, ó. Eu faço e dou uma esfumadinha. Ó. Eu faço, mas eu dou aquela esfumadinha, tá? E aí, esse também será repetido desse lado, e isso aqui que eu fiz aqui vai ser repetido do outro, tá? Então, eu faço um lado e o outro é igual, tá? Só pra vocês verem. Vou fazer desse lado aqui, pra vocês verem como que vai ficar. Então, ó. Dou aquela esfumadinha, pra ficar um degradê, que eu não quero que fique marcado, ó. Tá vendo? Ele vai ficando suave por conta do diluente e porque eu tô esfumando, ó. Ó como ele fica suave, tá? Vou repetir isso aqui desse lado, e tem mais uma partezinha que eu preciso mostrar, que é aqui do lado, ó, tá? Antes de eu... Aqui eu preciso clarear só esfumando, ó, de leve, ó. Do lado aqui do bico, né? Senão vai ficar um vão. Ó, eu esfumo de leve. Ó, e aí eu faço os puxadinhos aqui da peninha.
certo? Vou repetir o processo desse lado. Ó, ficou assim. A gente ainda vai trabalhar as peninhas do rostinho, tá? Então, tá um pouco marcado, mas fiquem tranquilos, porque a gente vai trabalhar ali ainda, tá? Agora a gente vai trabalhar essas penas aqui. Então, você pega a tinta branca com diluente ainda, ó. E você vai trabalhar aqui, ó, puxando. Vou dar um zoom, ó. Puxando as peninhas aqui, ó. Desta forma aqui, tá? Você pega o lado da tinta só de um lado e você faz essas puxadinhas aqui, ó. E não quero fazer puxadinha, faz esfumado. Eu quero fazer porque eu gosto da textura que fica de pena mesmo, tá? Então eu vou fazer porque eu gosto da impressão de textura na pintura. Então eu sempre gostei de deixar esse tipo de textura nos detalhes, tá? Ó, vai ficar assim, olha que legal que fica. Lembrando que a gente vai ainda trabalhar mais uma sombra. Tá? Ó. Vai ficar assim, essas primeiras, tá? Essas aqui de baixo a gente já mostra como que a gente vai fazer. Mas essas de cima, elas ficaram mais claras. Essas de baixo, a gente só vai fazer um esfumado aqui, ó, de leve, nessa área mais no meio delas. Um esfumadinho aqui, ó. Tá? Então não vai pegar e fazer tudo, não. Que aqui já tá na parte mais escura dela, tá? Só um esfumado de leve mesmo, ó. Tá? Assim. Clarinhas, só essas aqui, ó. Até essa daqui é só na beirada, ó. Porque aqui já a gente vai sombrear, então nem... Tá vendo? Você vai fazer mais clara só nessa parte. Daqui pra cá você só vai trabalhar um pouquinho, ó, do esfumado no meio dela só. A gente não vai clarear as bordinhas não, tá? Vai ser um negócio mais discreto aqui pra baixo, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Agora a gente volta com o jatobá, só que agora com ele com diluente, tá? Agora ele está com diluente. Eu vou pôr na pontinha do pincel e eu vou trabalhar na minha pena, mas muito suavemente, tá? Muito suavemente com risquinhos aqui, ó. Cuidado com isso, tá? A gente vai trabalhar aqui com suavidade, tá? Ó, com suavidade, ó. Em algumas que são essas principais aqui de cima, ó. Mas, ó, vai ficar muito charmosinho, hein? São esses detalhes que enriquecem, tá? Ó. Olha que gracinha que fica, tá? Ah, Pri, não quero fazer. Pode fazer só esfumado, então, e boa. Mas eu acho que isso aqui enriquece o seu trabalho, tá? Ó, então eu venho aqui, trabalho. Pincel diagonal, tá? E a tinta só de um ladinho, tá bom? Só de um ladinho. Olha que fofinha que tá ficando. Você vai fazer em todas. Aqui embaixo você pode fazer mais na ponta. Lembra que eu falei que embaixo não ia ter? Mas aí a gente faz, ó, na ponta, tá? Assim, tá bom? Ó, aqui você puxa, como a gente tava fazendo. Peraí que eu tenho que pegar mais de ladinho. Ó, mais suave, né, pra não ficar tão marcado. Sempre com pouca tinta, porque ela deixa muito marcado. Então, por isso que eu coloquei o diluente, mas mesmo assim, trabalhe com pouca tinta, tá? Uma cor mais escura. E a gente vai ainda intensificar mais uma sombra, tá? Mas olha aí como muda, né? Como fica bonito esse acabamento. Muito lindo, ó. Tá? E agora vai terminar de fazer tudo, tá? Eu vou seguir aqui pra mostrar na parte do rostinho. Aqui você termina de fazer, tá? Eu não terminei porque eu quero mostrar outra parte aqui pra vocês. Vamos intensificar um pouco mais a sombra aqui de baixo. E forçar essa sombra, esfumar bem ela aqui. Pra que a gente possa depois esfumar a próxima sombra. Então, ó. Intensifiquei essa sombra aqui. Vou pegar ainda na ponta do pincel de diagonal. Você vai vir, ó. Colocar algumas peninhas aqui, ó. A gente fez a branca, agora a gente tá fazendo a de jatobá, tá? Só que é muito suave, é muito fininha e suave. Por isso que eu tô pegando pouca tinta no meu pincel, porque ela tem que ser muito delicada. Ela não pode ser grossa. E é só nessa parte aqui de baixo, tá? Então, meu pincel aqui bem de leve. Ó, muito suavemente aqui, ó. Com muito cuidado. Ó, tá vendo? Muito suave, tá? Aqui em cima eu posso fazer um pouquinho também. Bem de leve. Ó, bem de leve também.
Repete o processo desse lado. É outro também que é bem suave, tá? Ó. Isso aqui, gente, dá diferença. Olha só, tá? Eu vou fazer aqui o restante aqui, ó, das peninhas aqui. E aí a gente vai trabalhar a sombra mais profunda. Eu vou intensificar agora a sombra. Ah, eu já fiz o sombreado aqui com o jatobá, porque eu vou intensificar com uma outra cor mais escura. Então eu precisava só sombrear. Mesma coisa que eu fiz aqui. Só passei de novo aqui e esfumei, tá? Não vou trocar de pincel por enquanto tá dando. De tanto trabalhar já começa a ficar meio abertinho. É só você ir endireitando os pelinhos novamente pra não ficar abrindo. Sempre faça isso, ó. Depois que você termina, você modela novamente o seu pincel pra ele voltar do jeitinho certo, tá? É sempre bom fazer isso. Eu sempre faço. Termino, começo a modelar meu pincel pra ele posicionar retinho de novo. Ó, vou usar agora chocolate, tá? E deixa eu ver como tá a textura, pra eu poder diluir um pouquinho. Aí eu vou usar um pouquinho de diluente, ó. Peguei chocolate e vou colocar uma gotinha assim, pouca. Mas vou colocar de diluente aqui, misturo. Lavo meu pincel e vou pegar tinta de novo aqui, é só de um lado. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar aqui a pena. Só vou intensificar um pouquinho ela. Com cuidado, eu não vou ficar esfumando, senão eu acabo estragando o que eu acabei de fazer. É bem suave, é bem pouquinho, ó, vai ficar mais marcado. Fica, mas não tanto, né, porque eu escolhi uma cor mais suave. Eu não quis pegar marrom porque ficaria muito forte, então eu resolvi colocar o chocolate, ó, ele vai ficar mais delicado. E eu vou fazer isso aqui em todas as penas, tá? Ó a diferença da que tem e as que não tem, tá? A gente vai fazer isso em todas elas. Pontinha do pincel, novamente, vou mostrando, ó, de um lado só. Como ficasse um contorno, né? Esfumo só, suavemente, só um pouquinho. Porque eu não posso cobrir o jatobá, então não posso ficar esfumando, tá? Por isso que eu pego bem pouco, pra ficar como quase um contorno. Ó, quase um contorno, fica bem suave. E aí eu só esfumo ela, tá? Ó, agora a gente vai sombrear as partes dos cantinhos. Eu vou pegar o chocolate, essa daqui é a nossa sombra que vai intensificar, mas vai ter uma outra ainda, tá? Eu vou escurecer mais, ó, o cantinho, tá? Com o chocolate. Aí eu dou uma leve esfumada aqui também, tá? Ó, tá? Vou fazer isso também na área aqui, ó, da lateral da asa. Tá? Vai sombrear aqui, essa área aqui. E também vamos sombrear essa parte de baixo, tá? Essa parte aqui, ó, a gente também vai sombrear ela. Ó, ela vai ficar mais escura aqui também, tá? Ó. Então aqui você pode intensificar mais esse pedacinho aqui. Pegando a tinta e esfumando, sem esquecer que a gente não pode cobrir todo o jatobá, mas a gente pode deixar mais escuro o início aqui, fazendo ela mesclar com o nosso jatobá que já foi feito, tá? Então, aí ó, de leve. Esfuma aqui. E fica assim, tá? Eu vou intensificar um pouquinho o olhar, tá? Só o cantinho aqui, ó. Dando um pouco mais de profundidade nesse pedacinho aqui, ó, tá? Repito o processo aqui, ó, do outro lado. E olha só que gracinha que já ficou. Daqui a gente já parte para a base das asas e do restante do rosto. Agora a gente vai começar a pintar a asa, essa parte aqui, e aqui vocês viram que eu dividi? É porque essa divisão aqui, ela tem um propósito. Aqui vai ser uma cor, aqui vai ser outra, tá? Então, essa parte de cima é uma cor e essa aqui é mais clara. Eu vou usar a cor tijolo, mas Pri eu não tenho. Você pode usar caramelo, é parecida, só que é mais escura, ó, diferença, tá? Vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu vou usar tijolo, tá? Eu vou pôr aqui no meu godê. Vou pôr umas gotinhas aqui de diluente. E eu vou usar o meu pincel C523, número 8, tá? Aqui eu misturo. Ó, a primeira coisa que eu faço, eu trabalho a tinta. Aí, vocês já vão ver o que eu vou fazer. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar a tinta, vou mesclando, trazendo pra cá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer isso agora. Eu vou pegar branco, deixa eu dar um zoom. Ó, vou pegar branco. Ponho só de um lado do meu pincel.
trabalho aqui, ó, iluminando essa parte aqui de cima. Eu sempre trago meu pincel na diagonal pra eu poder fazer esse efeito mais esfumado, que eu acho que fica mais bonito e fica mais fácil de trabalhar também. Trabalho com o pincel na diagonal, não de frente, de ladinho, tá? Feito isso, vou pegar aqui o marrom pra fazer a mescla, tá? No final aqui. Ó. E aí eu vou mesclar aqui no finalzinho, esfumando, fazendo os dois se fundirem, tá? As duas cores se mesclarem, tá? Ó. Dessa forma aqui. Tá? Aí eu faço o cantinho, capricho aqui, ó, essa beirada. Certo? Vou repetir o processo em todas essas. Ah, Pri, mas como que fica essa pequenininha da frente? Eu vou fazer ela agora pra você ver, porque todas são iguais, tá? Mas, ó, aqui a gente vai pegar o tijolo da mesma forma. Da mesma forma. Branco na ponta. Você vai iluminar. Aí, você vem do outro lado, você pega o marrom e mescla essa parte final. Dessa forma. Agora, aqui, vamos fazer essa aqui pra vocês entenderem como que vai ficar as outras, tá? Eu não vou gravar todas, não vai ficar muito longo, porque é tudo parecido. Aí eu deixo pra gravar a outra asa pra vocês verem como que vai fazer, porque a outra tem um pouquinho de diferença por conta da posição. Aqui é tudo igual agora, tá? Ó, vamos lá de novo. Tijolo, tirando aqui, né, que aqui eu vou mostrar pra vocês que cor que vai ser, tá? Ó, tijolo, aí branco na pontinha. E no final sempre é marrom, gente. Mesmo que esteja aqui, porque aqui tá no cantinho, a gente vai sombrear, ó. E aí, você vai puxar com cuidado pra cima, tá? E você vai repetir esse processo nas outras, tá? Desse lado aqui, tá? Então, você repete tudo igual aqui desse lado, tá bom? Ó, ficou assim, então é só repetir o processo. Vamos agora pra essa parte que é mais escura. Você começa com o marrom, põe de um lado só do pincel pra você poder trabalhar ele na diagonal e conseguir fazer o acabamento sem borrar, tá? Eu sempre coloco a tinta aqui assim de lado pra eu poder trabalhar com ela. Mescla esse lado, tá? Faz a pontinha. Tá vendo que eu deixei essa falha aqui? Por quê? Aqui eu entro com o tijolo e vou mesclando, ó. Então, ó, eu mesclo o tijolo no marrom, agora é o contrário. Mas é só nesse primeiro pedacinho aqui, tá? Vai diminuindo o tamanho aqui. Vai ficando assim, tá? Você vai ver que eu vou diminuir. Deixa eu só arrumar aqui esse pedacinho que eu dei uma borradinha aqui, ó. Pronto. Ó, então vamos lá, de novo. Pego o meu marrom na diagonal. Eu coloquei do lado errado, deixa eu lavar o pincel e colocar do lado a favor de onde eu tô trabalhando, ó. De lado, novamente. Tinta só de um lado, pra eu poder trabalhar ele sem borrar. Tem jeito de pegar tinta, tá, gente? Importante vocês prestar atenção no que o professor tá falando, seja eu ou outros professores. A gente geralmente avisa que lado que a gente tá pegando o pincel, se a gente tá pegando o pincel inteiro. Geralmente alguns falam carga cheia, meia carga. Meia carga é só um lado do pincel, tá? Ó, então eu termino aqui esse pedacinho. E agora, né, o tijolo. Pego o tijolo e mesclo aqui, ó. E conforme eu vou fazendo, mescla bem pra ficar bonito aqui as duas cores se misturando. E eu vou descendo, eu vou diminuir, até ficar quase nada, aqui já vai ficar bem escuro, tá? Vou fazer mais um pra vocês entenderem como que vai diminuir. A gente vai usar menos tijolo agora, tá? Novamente, marrom na diagonal, preenche, faz o cantinho, pega a tinta só de um lado, faz o cantinho, ó, vou fazer o cantinho lá em cima também. Se você tá usando carbono que aparece, você disfarça ele, tá? Não pode aparecer, carbono aparecendo é feio, tá bom? Meu carbono é azul, então eu tenho que disfarçar ele bem pra não ficar aparecendo. Ó, agora eu entro com o tijolo. Eu falei que ia diminuir a quantidade, conforme eu fosse descendo, ia diminuindo. Ó, tá vendo como que ficou? E eu vou fazendo isso com as demais aqui, tá? Olha só como que ficou o resultado dessa asa, né? Aqui, lembra que eu falei? Vai diminuindo, depois nem tem mais a cor do tijolo. Eu fiz aqui, ó, bem pouquinho nessa daqui, foi diminuindo. Agora, vamos pra esse lado, pra vocês entenderem como que vai ser. Porque muda um pouquinho, mas é as duas primeiras camadas mesmo mais claras, e depois as outras com o marrom, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pega tijolo, eu peguei o C523 agora, número 4, pra eu trabalhar, que o outro tava um pouco grande, tá? Ó, eu passo no tijolo, igual eu fiz na outra. A gente trabalha cada uma separada e vai mesclando pra não ficar marcado, tá? Então, eu venho puxando pra cá. Essa mescla. Pego o branco pra iluminar. De um lado do meu pincel, ó. Eu pego o branco, trabalho na diagonal, faço o puxadinho. Lavo meu pincel, pego o marrom. Com o marrom, eu entro daqui, puxando pra cá. Pra mesclar. Vamos lá, fazer novamente. Vou até puxar pra cá já também, pra mesclar, pra não ficar marcado.
Daqui eu venho daqui. Branco. Clareio. Lavo o pincel. Pego o marrom. E daqui eu esfumo, mesclando aqui com o tijolo. E aí eu vou repetir o processo pra cá também. Mesma coisa. Só vai olhando aí pra você entender, porque muda agora no de baixo, tá? Então aí pra vocês entenderem como que a gente faz cada uma. Aquela lá foi de um jeito, essa aqui vai ter uma mudança porque tá do lado contrário, então é bom mostrar pra vocês entenderem como que a gente faz cada asa, tá? Volto aqui com o marrom novamente e mesclo essa parte da minha asa. Lembrando que depois a gente vai sombrear tudo de novo, intensificar depois que a gente tiver tudo fechado, asa, corpinho já tá, né, tudo pintado, a gente vai trabalhar uns acabamentos pra ficar melhor, tá? Bom, deixa eu fazer esse cantinho aqui. Agora vocês vão entender. Ah, tem mais um aqui, né? Então deixa eu fazer essa aqui também. Branco. Marrom. Ó, vamos lá. Aqui, nessa de baixo, a gente vai pegar marrom e vai sombrear pra gente poder depois mesclar com o tijolo, que aqui vai ser ao contrário. A gente precisa fazer sombra embaixo dessa pena pra ela ficar com forma. Senão, a gente pintava de tijolo também e ia sumir tudo, né? Então, o marrom serve aqui, além de fazer a sombra, ele já serve pra dividir também. Deixa eu consertar essa pontinha aqui. Eu dei uma borradinha, então deixa eu consertar. Ó. Então, com o marrom, eu vou dividindo e já sombreando, ó. Aí eu esfumo, pra não ficar marcado. Tem que ser um pouco rápida, porque senão seca e não consigo mesclar no tijolo, tá? Então, vou fazendo isso, rapidinho mesclando, esfumando, pra poder misturar aqui, ó, com o tijolo que tá na sequência, né? Ó. Então, aí eu venho e mesclo bem aqui. Depois eu vou consertar o marrom de novo, porque às vezes fica marcado. Então, a gente pega o marrom novamente e dá uma consertada, tá? Por isso que eu vou fazendo assim aos poucos, porque eu consigo ter um controle. Importante sempre mesclar, porque aí não deixa muita marca quando a gente vem contra a tinta. Se a gente mesclou e esfumou, não fica marcado. Agora, se a gente deixa aquela tinta retona, marcadona, na hora que seca e a gente vem com outro em cima, fica marcado. Bem marcado ainda, gente. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu sempre mesclo bem, ó, no finalzinho aqui, pra gente fazendo aos poucos. Ó, o marrom eu vou agora trabalhar um pouco de novo pra esfumar. Pra não ficar marcado. Ó, tá vendo? Pra ele não ficar marcado. Agora, a gente dá acabamento no finalzinho dessa pena. Fecha ela. Pega o branco. Trabalha a iluminação. Eu vou passar aqui, mas eu vou depois alisar, tá? Só vou colocar, mas eu vou dar uma melhorada, ó. Agora eu volto com o meu pincel e dou uma melhorada porque ficou marcado. Ó, tá? Essa lateral aqui, você vai descer com o tijolo. Então, aqui a gente pega o tijolo e desce um pouquinho, ó. Esfumando aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai pegar marrom. Mesma coisa que a gente fez lá em cima, ó, marrom. A gente fez na outra, agora a gente tá fazendo ao contrário, né, ó. E a gente vai trabalhar mais com marrom agora. Agora, a gente faz tudo com marrom aqui. Mas explica como que a gente vai dividir a asa depois. A gente vai dividir, calma aí. Ó, primeiro você mescla aqui, finalizando com o marrom. Vai preenchendo. A gente já vai dividir aqui. Então, tá vendo? Essas divisões, pra gente separar, algumas a gente vai usar também o tijolo, lembra? Então, aqui, ó, eu fecho, deixo um espacinho pro tijolo, pego ele, ó, igual a gente fez lá do outro lado, ó, e trabalho e esfumo um pouquinho. Eu vou fazer esse aqui também, ó. Faço, preencho, deixo um espacinho, pego o tijolo, ó, e dou uma mescladinha também, para os dois misturarem.
E, se necessário, porque a gente precisa dividir depois, você vai pegar o branco e fazer uma pequena iluminação só pra dividir. Tá vendo que aqui vai juntar, vocês vão ver. Aqui, esse pedacinho vai juntar, vocês vão entender. Ó. Vai juntar, misturou. Ó, misturou. Se eu não pego meu branco aqui, pra separar, fica tudo misturado. Tá entendendo? Então, o branco, ele vai servir pra você dividir. Depois que você fez as asas aqui, você dividir cada uma. Senão ela se mistura no meio do marrom com marrom, some tudo. Então, ela serve pra isso, que vai servir o branco aqui, nessa parte aqui, tá? Ó, aqui mesmo, ó, vai sumir. Deixa eu pegar meu marrom, ó. Vai sumir tudo. Vou usar, né, o tijolo aqui, mas vai sumir. Ó. Porque o mesclo e o marrom é predominante, é bem mais forte, tá? Então, ó. Eu pego meu branco, tiro o excesso, ó, tem um pelinho aqui, ó. Tiro o excesso. E aí a gente divide. E aí eu vou repetir isso aqui nas outras se precisar pra dividir, tá? Olha só como que ficou, né? O resultado da asinha desse lado aqui, tá? Agora a gente vai aqui pra essa parte, que é as mesmas coisas, tá? Só que tem um jeitinho que a gente tá trabalhando nessa parte. Então, você vai pegar, vai fazer aos poucos, tá? Vem aqui com o tijolo, faz essa parte aqui da testa, vai abrindo, tá? Acho que agora é interessante eu pegar um pincel maior. Tá? Então, vou pegar outro pincel. Peguei o C522, número 12. Ainda com tijolo, é a mesma cor da asa, tijolo e marrom, tá? Vou trazer isso aqui pra cá, ó. Lembra que eu falei de mesclar? Por quê? Porque é mais fácil depois pra você, se você voltar aqui, não ficar marcado. Ó, tá vendo que eu vou jogando a tinta, mas eu vou deixando ela mesclada, ó. Esfuma bem isso aqui, porque até a gente voltar de um lado, né, a gente vai fazer um lado, depois quando a gente voltar pra fazer o outro, já vai estar quase seco, e isso aqui marca, tá? Então, ó, por isso que eu vou fazer assim, ó, deixar dessa forma, bem mesclado pra não marcar quando eu voltar. Então, vou seguir pra direita aqui primeiro, puxando pra cá. Esfumando aqui. Deixa eu fazer o cantinho, né? Com bastante cuidado, por conta do acabamento e do carbono, né? Mesclar bem. Vamos lá. Vou usar marrom. Vou até pôr aqui no godê, porque eu vou usar bastante agora. Então, vamos lá. Ó, peguei meu marrom e agora eu vou trabalhar mesclando, ó. Acho que agora eu vou pegar um menor, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Vou pegar o número 10 do pincel. Pode ser o 8. Acho que o 8 dá certo também. É, vou usar o 8. Ó, mesclo bem aqui os dois. Eu pego até um pouco de tijolo, ó, pra misturar. Pra ficar bem mesclado com o marrom. Como tá calor hoje aqui, a tinta tá secando bem rápido. Então, vai depender do dia que você tá mexendo aí. Pode secar rápido. Usa diluente também. Diluente ajuda também. Pra que a tinta demore um pouquinho pra secar. Ó, eu peguei o restinho do marrom, vim dando acabamento aqui no lado, tá? Vou fazer agora, só daqui pra lá é marrom, tá? Então, deixa eu mesclar meu marrom pra eu voltar pro outro lado, tá? Ó, porque agora a gente só vai descer com o marrom. Então, beleza. Agora eu volto pra cá, tá? Vou terminar de mesclar o tijolo. E aqui, ó, o acabamento aqui é mesclando marrom. Deixei marcado, peraí. Então, vou trabalhando bem essa mescla. Lembra que eu falei? Eu pego também o tijolo, que ele me ajuda a misturar, ó. Então, eu pego o tijolo e vou misturando aqui também, ó. Ele me ajuda a trabalhar o mesclado aqui, tá? Então, eu pego o marrom, mas pego o tijolo também pra terminar de mesclar. Ó, eu pego o tijolo e ele me ajuda a terminar de mesclar aqui as duas cores, ó. E agora eu tenho que prestar atenção também, porque aqui eu tô puxando pra lá, aqui eu vou mudar pra cá. Então, tem isso também. Tem o movimento do pincel, prestar atenção pra que lado que vai a pincelada, né? Deixa eu até arrumar aqui, que eu tô vendo uns buraquinhos e eu detesto que fique buraco na pintura. Porque quando a gente tá mesclando e pintando ao mesmo tempo, às vezes fica os buraquinhos, tá? Então, prestar bastante atenção pra voltar preenchendo, ó. Peguei marrom. O marrom você vai dar o acabamento em cima e aí você mescla. Tá? Ó, vou puxar agora pra lá, né? Então, ó. Tijolo, puxando pra cá. Vai vir pra cá também, ó. Igual do outro lado. Você vai repetir o processo que você fez do outro lado com esse aqui também.
né? Então tem que repetir tudo. Pega o marrom, dá o acabamento aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui de lado pra vocês poderem ver. Ó, de ladinho aqui, coloquei a tinta de um lado. Mesclo os dois. Terminar de fazer aqui, né? Aqui a gente tem que entrar com o marrom. Dando um acabamento. E esfumando, né? Ó, sempre com o pincelzinho do lado que tá a pincelada, tá? Aí aqui eu mesclo já o marrom. Lembra de pegar o tijolo, que aí você consegue trabalhar a mescla. Ó, tá? Vem com o marrom, cobrindo os cantinhos e vem mesclando. Daqui pra baixo, você já vai entrar com o marrom, tá? Então, é só terminar de preencher aqui, ó. E aí, daqui pra lá é só marrom. Você termina de preencher, mesclando, né, o canto. E aí, agora, você só vai entrar com marrom, dos dois lados, esse e o outro. Aí, você só faz o preenchimento. Olha só como que ficou. Agora, eu fiz também a lateral, né, marrom. Agora, a gente vai pro olhinho. O olhinho, eu vou fazer um com vocês e o outro é igual, tá? Aqui você vai preencher de branco. Eu já deixei preenchido porque é só um preenchimento de branco, que é aquela parte branca do olho, tá? Vamos fazer aqui a parte dessas partes. Depois eu falo pra vocês aqui, a gente sempre tem uma sombra nessa parte branca que fica muito bonito, tá? Então, a primeira cor que eu vou usar é o amarelo limão, tá? Mas ele é pouquinho, tá? Então, é opcional, mas eu acho que fica legal se a gente trabalhar. Eu coloco ele aqui, nessa área. Esfumei. Eu vou entrar com o amarelo ouro, tá? Esse aqui é o que eu vou preencher mesmo, ó. Eu mesclo aqui, né, os dois. Só que esse é o que eu vou preencher. Tá? Ó. Preencho. Toda essa parte aqui. Preenchi. Venho com cerâmica. Vou mostrar o que a gente vai fazer com ele, tá? Presta atenção. Peguei o pincel menorzinho que eu tenho, que é da linha C522, número 0. Olha o tamanho, tá? Então, eu vou trabalhar com ele aqui. Vou fazer a borda. E aí, eu esfumo de leve, ó. Com essa cor cerâmica, ó, vou dar acabamento. Então, ó, bem de leve. E eu faço um esfumado. Ó. Tá? Aqui vai ser mais escuro, então aqui eu pego ele e esfumo mais esse lado aqui, ó. E aqui também, que é o cantinho, tá? O outro lado é tudo igual. Então, se você quiser, você pode já fazer ao mesmo tempo pra você conseguir deixar o mesmo efeito, que aí você consegue trabalhar igualzinho. Agora, presta atenção, eu peguei um pouquinho de tinta, vou puxar pra cá, ó. De levinho, fazendo aqueles risquinhos que tem no olho, ó. Com cuidado. A minha mão tá bem leve aqui, tá? Com bastante cuidado. Ó. Esfuma bem. Ó, tá? Dessa forma aqui, tá bom? O outro lado, você vai repetir. A parte aqui, preto, né? Então, é só preencher pra gente fazer a iluminação. Preenchi de preto, vamos pra iluminação, então. Eu pego meu branco, ó, eu esfumo o local que eu vou colocar a bolinha, tá? Faço uma pré-iluminação, que é aquela mais embaçadinha, assim, ó. Ela não é bem brancona, porque eu vou jogar por cima. Então, fica parecendo que é aquele vulto da iluminação na volta, tá? Feito isso, ó, agora eu pego um pincel de contorno. Eu vou usar o C600, que ele também vai ser usado agora pra gente delinear o olho, né? Vou pegar a tinta branca e vou, ó, fazer a bolinha. Se você tiver a stencil de bolinhas menores ou boleador, você pode usar também. Aqui, ó, eu vou fazer com pincel mesmo, tá? E aqui eu faço a menor. Aqui a gente tem a nossa iluminação, tá? Vou fazer um flashzinho de branco ali pra dar uma iluminada na frente, tá? Agora é o seguinte, eu vou pegar o preto e vou diluir com Fashion Colors preto, tá? Que é aquarela silk, tá? Eu gosto de misturar pra diluir, eu gosto de usar esse, tá? Porque aí pigmenta mais ainda a minha tinta. Eu sempre diluo quando eu vou fazer coisa que é traço, contorno, tá? Então, aqui vai ser também diluído pra eu poder fazer isso. Ó, diluir, então vamos lá. Aqui a gente tem um delineado desse olho dela bem marcante, bem grosso, assim. Então, ó, por isso que eu já até deixei no risco marcado. Então, ó, a gente vem, começa daqui do cantinho. E você pode primeiro contornar pra depois preencher, ó. Também gosto de fazer isso, eu contorno primeiro. Então, aqui eu vou fechar.
Então, eu fecho, né? E eu vou contornar. Olha esse primeiro, fechei o lado, né? Agora eu contorno pra preencher. Aquele momento que a gente nem respira direito, né, gente? Quem nunca? Aqui também. A gente sempre dá uma parada na respiração quando contorna. Por que será, né, gente? Eu, pelo menos, aprendo um pouco minha respiração. Ó, agora é só preencher. Depois que contornei, ó, fica bem mais fácil eu preencher com a tinta. Olha aí como que ficou o resultado. Repete o processo nesse lado aqui também. Aí a gente vai dar profundidade na parte branca, tá? Então, é só você repetir tudo que você fez aqui, você vai fazer pra esse lado, tá? Ó, já deixei até a marcação, tá? Da bolinha, tá? Aqui no meu caso, eu diminuí um pouquinho a minha, né? Mas faça igual, tá? Pra ficar igual o do outro lado, tá bom? E aí, a gente volta só pra fazer a sombra na parte branca. Então, ó, feito o olhinho, você já tá vendo aqui que esse sai um pouquinho pra lá, né? Sai no lado amarelo. Porque a gente tem que seguir a linha desse olhar, tá? Então, por isso, tá? Então, tem que prestar atenção pra onde tá a iluminação. Você vai pegar agora o cinza chumbo, mas pode ser cinza. Eu peguei esse aqui mesmo, que é mais escuro, tá? Vou tirar o excesso dele no meu pincel. Vou usar o pincelzinho que eu tava usando mesmo da linha C522, número 0. E vou esfumar aqui, ó, desse lado de cá, tá? Na parte branca, tá? Então, você vem e faz um esfumado aqui. Pra que serve isso? Pra dar uma profundidade no olhar. Não fica todo chapadão e dá a impressão que o olhinho é aquele branco iluminado, né? Ó, tá vendo? Ó, esse não tem. Olha como dá uma diferença, né? E aí você vai repetir o processo nesse daqui. Aí depois que você já repetir, a gente já volta pra cá no processo da boquinha e dos pezinhos. Eu falei boca, mas é bico, gente. É o costume, né? Então, quando a gente vai fazer um passarinho, até esquece. Então, é o bico da coruja. Você vai pintar ele de amarelo, ouro. Pode preencher, tá? Você não preenche só a parte de dentro da boca. Ó, eu falei, ó, do bico. É mais forte do que eu, gente. Ela sai no automático. Então, no bico aqui, tá? Você preenche tudo. Só não preenche aqui na língua e na parte de dentro, tá? Preenchido de amarelo, ouro. Vai pegar cenoura. E a gente vai trabalhar aqui nesse bico, tá? E vai deixar também o branco aí por perto, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, o meu cenoura, ele tá um pouco durinho. Eu acho que eu deixei um dia ele aberto aqui na mesa. Então, gente, cuidado com as tintas. Certifica que você fechou, tá? Ó, vai pegar e vai sombrear o lado de cá com cenoura. E vou fazer movimento circular, porque eu tô com um pincel pequenininho, pra não ficar marcado, tá? E eu vou abrindo essa cor. O que que é abrindo? Vou levando aqui, ó, em movimento circular. Perceba que eu tô levando, fazendo esse degradê. Ó, como ele tá mais forte aqui. E conforme eu fui abrindo, ele foi suavizando, né? Foi mesclando. Tá vendo? Agora eu pego um pouquinho de novo. Nesse lado de cá, ó, movimento circular também. Eu venho abrindo. Vou dar acabamento na borda. Como que é isso? Eu pego minha tinta de cantinho do pincel e venho fazendo como se fosse um contorno. Ó. Que pincel que é esse? É da linha C522 também, só que esse aqui é o número 2. Ele só é roxinho porque ele é uma coleção que a Duda fez parceria com a Castelo, a Duda Monteiro. E aí os dela são, ela mesma que vende os dela, e os dela são roxo, né? Ó, então aqui, inclusive, pra quem quiser comprar pincéis da Castelo no site da Castelo, eu tenho cupom de desconto pra vocês lá, tá? É só você usar o Prica10, tá? Procure lá os modelos que você quer no site e na hora de fechar sua compra, é só você usar Prica10 que você vai ter 10% de desconto na finalização da sua compra. Ó, fiz aqui o biquinho, vou fazer o acabamento aqui, ó, na borda aqui, né? Desse lado. Mais uma esfumadinha. Vou agora fazer a parte de baixo, tá? E aí eu já vou disfarçando o carbono, tá vendo que o meu carbono, ele aparece muito porque o fundo é amarelo, né? O amarelo ele não cobre, então ele aparece mesmo. Ó, tá? O acabamento. Aqui também. Certo? Ó, tá? E aí, essa parte já foi feita, agora a gente vai fazer uma iluminação aqui e depois a gente vai preencher a parte de dentro. Peguei a tinta branca, vou iluminar aqui, ó, esse pedacinho aqui. Com preto, tem um restinho do meu preto que eu diluí, né, pro olho. Eu vou aqui, ó, colocar aqui no buraquinho.
Essa parte aqui, você vai trabalhar com vinho, tá? Então, ó, peguei vinho, quase que eu derrubo, porque na hora que eu abri não vi que a tinta caiu pra fora. E aí eu preencho aqui, ó. A gente vai intensificar um pouquinho aqui a sombra com preto, tá? Mas primeiro você passa o vinho aí. Dá bem certinho o acabamento. Estamos aí, reta final já, tá? Coruja. Lembrando que eu trouxe ela aqui mais uma forma mais simplificada, sem tantos detalhes. Se você quiser fazer galho, fazer flores, você faz, tá? Eu trouxe dela mais uma forma simples, pra você poder acrescentar e modificar do jeito que você quiser. Aí você vai soltar sua criatividade e colocar os detalhes na corujinha que você quer, tá? E depois me marca lá no meu Instagram que eu vou adorar ver. Ó, vou pegar preto, vou escurecer aqui também. Olha como já fica bem mais bonito, né? Bom, a língua, você vai passar rosa chá. É uma cor que eu adoro, gente. Eu amo essa cor. Acho muito linda essa cor. Aliás, eu amo rosa, né? Então, mas esse rosa é o meu preferido. É uma das cores que acaba mais rápido aqui no ateliê. Eu sempre tô de olho pra ver se tem tinta ali, se não tá acabando. Porque é um dos rosas que mais acaba rápido aqui. Qual que é que você gosta de usar e qual é a cor que mais acaba rápido aí? Além do branco e preto, né, gente? Esse aí não tem nem como falar que não acaba rápido. É a cor que a gente mais usa mesmo. Mas dessas cores diferentes. Qual que acaba rápido aí pra vocês? Aqui, nos rosas, é o rosa chá. Depois tem salmão bebê, né, que também acaba rápido. Ó, preenchi. Falta só um pedacinho. Eu vou sombrear essa língua com o vermelho profundo. Esse vermelhão aqui bonito, ó. Tá? Pego aqui. Faço aqui, ó, a divisão. E eu vou trabalhar o esfumado, ó. Na volta, vou fazendo o esfumado. Movimento circular. E vou fazendo... Com o movimento circular, vou fazendo esse esfumado aqui pra chegar no degradê bem bonito, ó, tá? Vai fazendo aqui na volta da língua. Olha aí, que vai ficando bem legal. Você vai deixando o centro da língua mais claro. Olha aí como fica bonito, tá? E ele não fica marcado, né? E até porque eu tô usando um pincel bem pequenininho. Então, quando eu uso o pincel pequenininho, tem que fazer esse movimento bem com cuidado, porque senão ele deixa marca, deixa riscos, né? Então, por isso que eu tenho que fazer bem suave, certo? Ó, olha aí como que ficou, tá? Vamos tirar um pouco o zoom só pra vocês verem como que tá ficando. Olha que linda. A gente tá muito fofa. Bom, agora a gente vai pros pés, né? O garras, né? A gente vai passar amarelo ouro mesmo, tá? E a gente trabalha, tá? Então, preenche primeiro um pezinho de amarelo ouro, tá bom? Então, preencher, ó, com o amarelo ouro. E a gente usa as mesmas cores que foi feito o bico. Agora eu não esqueci, gente, é bico. Você vai usar o cenoura, né? E vai ser assim, ó, do cantinho pra cá, você vai esfumar. E deixa essa parte mais clara, tá? Aqui, você esfuma, mas você trabalha um pouquinho, ó, não vai até a borda. Deixa essa bordinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ó a bordinha que eu deixei amarela, tá? Ó, tá? Aqui eu posso até fazer um pouquinho aqui, ó, também, deixando a bordinha, ó, tá vendo? E aqui você também vai fazer deixando a bordinha. Deixa a borda. Movimento circular. Pra não ficar marcado, ó. Tá? Aqui a parte da iluminação é mais pra cima, a minha ficou um pouquinho pra baixo. Eu vou lá e conserto. Coloco o amarelo ali. Pra ficar mais na parte de cima. Senão fica muito... A luz tá num lugar, o outro tá no outro lugar, não fica bacana, não. Tá? Vai ficar assim. E o outro pezinho também, só que aí virado pra cá, né? Pega o pincelzinho 0 do 522 e faz aquele acabamento lá que a gente fez no bico, como se fosse o contorno. Posso fazer com line, Pri? Pode. É que como eu gosto de usar esse pincel, eu já aproveito que quando eu uso ele, não precisa nem diluir a tinta, ó. Eu consigo trabalhar com ele devagarzinho, porque senão sai grosso demais, fica feio. Ó, aí eu consigo tá fazendo, ó. Ó, que bacana que fica. Tá? E aí eu vou repetir o processo com esse aqui também. Ó como que ficou, tá? Os pezinhos, garras, né? Vamos lá. A gente volta aqui pro bico enquanto... Ah, peraí, tem uma iluminação, senão depois ela vai ficar marcada. Você vai pegar um pouquinho de branco e vai iluminar aqui, ó, esse pedacinho aqui. Então, ó, um pouquinho de branco, movimento circular,
esfuma, esfuma, tá? Agora você vai do outro lado aqui também, branco, branco, esfuma, esfuma e esfuma, tá? Agora sim, você vai voltar no bico. Tá vendo que ele ficou tudo meio que junto aqui? Na verdade, aqui a gente tem que escurecer um pouco mais, tá? Então, eu vou pegar cerâmica e vou escurecer aqui, ó. Esse pedacinho e esse pedacinho aqui, tá? Ó, ele vai ficar mais escuro nessa parte. Aqui, nas garras, também, você vai pegar um pouquinho de cerâmica e vai escurecer os cantinhos. Tá? Tanto desse lado quanto do outro. Ó, eu posso escurecer até esse cantinho aqui embaixo aqui. Ó, aqui também, ó. Certo? Vai ficar assim, bem mais escurinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai intensificar sombras nas partes mais escuras da asa da corujinha, porque a gente já tá aqui na parte final, é acabamento, né? Então, eu vou usar o rústico, tá? Pra fazer essas sombras mais escuras. Só que eu tenho que tomar bastante cuidado na quantidade, tá? Porque é uma cor bem escura, tá? Então, ó, peguei rústico, vou sombrear esse pedacinho aqui, ó, da asa, tá? Aqui embaixo também, ó. Vou sombrear aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que fica aqui embaixo também. Com bastante cuidado. Tira bem o excesso, tá? Ó, tá? Olha como muda. Fica muito bonito, né? Agora você vai sombrear aqui, ó. Esse canto aqui da asa, ó. Vai tirando o excesso da tinta. Ó, sombreia bem esse cantinho, tá? Aqui, ó, do acabamento, no canto da asa, tá? Ó, tá bem no cantinho. Aqui embaixo também, aproveitando a tinta que tá no pincel pra escurecer. Ó, esse canto de cá, ó, de cima também, ó. Sombreia bem esse pedaço, tá? O rústico é só pra você fazer essa sombra que precisa intensificar nessas áreas, tá? Você intensifica aqui, ó, nesse cantinho. Tem algumas partes que tem que ficar mais escurinha na nossa corujinha, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse cantinho. Certo? São partes que precisam intensificar, ó, aqui embaixo, entre os dedinhos, entre as garras, né, ó. Dá uma escurecidinha. Ó, daí você esfuma. Ó, aqui também. Intensificar, né? Olha aí, tá vendo? Que gracinha que fica. Vou até tirar um pouquinho o zoom aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer um detalhe aqui na bochechinha. E aqui eu deixei livre pra você colocar um galho, se você quiser. Eu vou colocar acho que um stencil, tá? Mas aqui eu vou deixar livre pra você usar sua criatividade. Você pode colocar um galho aqui com flores, tá? Vamos lá pra parte da bochechinha. Com um pouquinho de rosa chá, você põe aqui no pincel Pituá C556, número 6. Pode ser outro tamanho também, tá? Aqui a gente só vai dar uma rosada aqui nessa parte da bochechinha pra ela dar uma graça na nossa corujinha. Olha só que fofinha que fica. Ó, eu coloquei esse stencil aqui, porque eu não vou fazer ele inteiro não, tá? Eu vou fazer uma parte dele aqui, só pra ficar um acabamento mesmo, tá? E esse aqui é o Opa 3029, tá? Ó, Opa 3029, tá? É um stencil muito bonito que combina com tudo, gente. Isso aqui é ótimo pra você ter, porque você pode fazer barrado, acabamento, isso aqui combina com tudo. Esses tipos de stencils são ótimos, porque eles são perfeitos pra qualquer trabalho. Então, eles combinam com muita coisa, tá? Toalhinha de mão, pano de copa. Eu escolhi aqui colocar cor rústica, mas fica a gosto, tá, gente? Eu gosto de uma coisa mais vintage, eu gosto de uma coisa mais terrosa. Esses tons mais terrosos eu acho lindo, tá? Então, eu não quero colocar coisa colorida, não, tá? Quero deixar algo mais neutro aqui, tá bom? Peguei o pincel C556, número 6, tá? Ó, com movimento circular, eu vou trabalhar aqui bem de leve, né? Stencil, você sabe, é pouca tinta no pincel, porque senão ela vaza e já era. Entra por baixo aqui, borra tudo, fica um negócio feio, tá? Então, você coloca sempre pouca tinta e, ó, você vai trabalhando aqui com calma. Ó, porque aqui eu vou deixar bem assim, ó, de leve assim, fazendo um esfumado terminando, sabe? Ó, eu não vou fazer todo o detalhe, tá? Eu vou deixar meio falhadinho mesmo assim, ó. Negócio meio falhadinho. Começa mais escuro e vai chegar no degradê, tá? Eu sempre faço assim. Eu gosto de deixar bem suave o finalzinho, como se estivesse acabando no nada, sabe? Ó, então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali, vou chegar pra cá também desse jeito, bem fraquinho. Olha aí. Olha como que ficou.
o resultado, né? Ai, gente, eu achei tão linda. E pra quem gosta de colocar mais acabamento, né, pode colocar em cima. Mas eu vou pôr assim de lado, gente, pra caber tudo na tela. É grande, ó, mesmo tirando todo o zoom, acaba que não consigo mostrar ela inteira. Mas, ó, que linda que ficou, gente. Me conta aí, o que você achou? Gostou? Vai pintar? No que você vai pintar? Me conta aí nos comentários que eu vou estar olhando. Ah, e pra você que não viu a mensagem que eu passei no início, porque às vezes vocês pulam, não esquece, o risco vai estar nos meus canais de transmissão. Deixarei no comentário fixado o link do grupo do WhatsApp e no canal do Telegram também. Vai estar os dois no comentário fixado. Mas pra você que não me segue no Instagram, segue lá, porque dentro do meu Instagram existe um canal escondidinho na bio do perfil mesmo ali, procure lá, Prica Dicas de Conteúdo. Isso é um canal, clica nesse nome que você vai entrar lá, também tem os riscos disponíveis de todos os riscos das aulas que estão aqui no canal. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber aviso de sempre que eu posto. Toda segunda tem uma aula nova aqui no canal. Obrigada a você que assistiu até agora, ficou até o final. Muito obrigada pelo seu apoio e a gente se vê no próximo.